Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Recentemente eu gravei um vídeo que é a higiene do sono, que ajuda você a preparar o teu corpo a dormir melhor, principalmente dado que a gente vai dormir no horário errado. No Ayurveda, o horário onde o nosso corpo tem mais sono, assim, de neném, é 7, 8 da noite, supondo que o sol se pôs por volta das 6. 1, 2 horas depois do sol se pôr, é o tempo que o nosso corpo leva para quimicamente fazer um processo de e dormir como um anjinho. Só que a gente não respeita isso. Dá aquela sacudida, 8 da noite ainda não é hora de dormir, é hora de ir para academia, terminar aquele relatório, não sei o que e tal. Aí não, agora deu 10 da noite, é hora de dormir, porque eu aprendi que eu tenho que dormir de 10 às 6. Para o Ayurveda, o sono de 10 às 6 é muito pior do que o sono de 8 às 4. Mas isso na nossa vida prática não dá para funcionar tão bem assim. Então eu gravei esse vídeo da higiene do sono para te ajudar. A 10 da noite, o teu corpo ainda está mais querendo ficar mais descansadinho antes de entrar no processo de digestão do que aconteceu durante o dia. A ideia do Ayurveda é que tanto fome, apetite, metabolismo, comida, quanto excreção, quanto sono, a gente precisa usar num nível ideal. Se você usa num nível baixo, você não consegue reconstruir o nível de energia. E se você usa num nível além do adequado, você polui o nível de energia. Então, para o Ayurveda, um bom sono significa que você, no dia seguinte, não vai ter sono, assim, do tipo, cara, eu tô morrendo de sono, ai, tô cansado. Você pode até ter, tipo, ai, acho que eu vou ficar aqui 2 minutinhos. Aí você fica ali 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos que seja. O teu sistema acorda, nossa, agora eu estou regenerando. Uma soneca para o Ayurveda, tudo bem. Desde que você não esteja com o estômago muito cheio e tal. Mas do tipo assim, agora... É porque a gente, na nossa vida agitada de hoje em dia, perdeu essa conotação do descanso durante o dia. Mas não do dormir durante o dia. Certo? A gente está tão tipo WhatsApp todo o tempo, Facebook, isso e aquilo, que a ideia do tipo ter 5, 10 minutos, 15 minutos do teu dia de fazer nada e ficar, sabe, tipo o cachorro largado na relva, isso faz parte de um processo fisiológico saudável para você ter uma recargazinha durante o dia. Mas a gente tem essa noção de um sono adequado, que quando você dorme mais do que você deveria, da mesma forma quando você come mais do que você deveria, aquilo taxa, aquilo perde prana do teu sistema. Mas não tem lógica. Quanto mais eu durmo, mais eu não deveria ter energia? Não. Você deve dormir o adequado, você deve comer o adequado. O que é o adequado? Aquilo que libera prana. Como é que você vê isso? E no final do processo você está mais energizado e não menos energizado. E quando você sabe esse nível? Você aprende isso se observando, mas você tem umas dicas, do tipo, eventualmente começar indo dormir por volta das 10 para acordar por volta das 6. Para o Ayurveda, sempre que você acorda depois do nascer do sol, você acorda pesado. Você deveria sempre acordar ainda enquanto o orvalho não subiu para a atmosfera. Porque quando você acorda e a atmosfera está pesada, a tua mente olha e fala, está difícil andar aqui, tem um monte de água na minha frente. Por mais que a gente não tenha uma sensibilidade tão clara para perceber isso, as pessoas que meditaram durante muito tempo conseguiram perceber isso, porque sutilizaram o sistema de uma maneira onde o grau de sofisticação sensorial ficou muito mais apurado, certo? Um cara que fica experimentando aromas, ele percebe um monte de coisa que uma pessoa que a princípio não esteja treinada não percebe. Uma pessoa que medita bastante, fica se observando muito, consegue perceber as coisas num nível mais sutil. Mas quer testar? Procura um dia ir dormir no teu primeiro nível de sono e acordar, mesmo que você esteja acordando 4 da manhã. Você vai falar, que absurdo, eu dormi só 6 horas e mesmo assim, durante o dia eu senti mais energia. Isso acontece, por vezes isso acontece. Porque existe ritmo. Na nossa fisiologia... 8, que é o primeiro nível. Dormir às 8 seria o ideal, mas a gente tem aquela ideia assim, acordei 5h15, mas eu só preciso acordar às 6. Vou dormir uns 45 minutos. Para dentro da lama. Aí quando acorda, fala, mas eu estava tão bem há 45 minutos, o que foi que aconteceu? O teu corpo entrou num outro ciclo de sono. E o ciclo de sono não é tipo assim, mais 45 igual a ok. É tipo, mais 3 horas, ok. Mais 45, ele acorda e, mas deixei um monte de coisa lá para terminar de fazer.
Então, o nosso corpo, ele tem momentos onde ele está num pico de atividade de reconstrução e numa baixa atividade de reconstrução. Se a gente acorda aqui, a gente acorda bem, ok? Então, para a gente dar um fecho a essa explanação desses 3 conceitos básicos, eu queria falar ainda algumas coisas da parte de alimentação, que é o que a gente vai falar a seguir hoje, mais na tua orientação de rotina. Frase 1 impactante. Pode anotar, se prepara. Nem tudo que é saudável te faz bem. A gente falou lá no segundo vídeo sobre a questão da alimentação e da questão do nosso mantra do um bom Agni transforma veneno em néctar, um mau Agni transforma néctar em veneno. Só comer quando tem fome é importante estimular a fome porque a gente tem que comer. A gente falou um monte de coisa já sobre o Agni, mas agora a gente vai falar sobre o comer, ok? Então, primeira frase esquisita, nem tudo que é saudável te faz bem. A gente vai entender isso na prática, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um metabolismo mais ácido, ficar comendo tomate não vai fazer bem. Uma pessoa que tem um metabolismo mais seco, ficar comendo muita coisa crua não vai fazer bem. Que seja alface. Uma pessoa que tem um metabolismo mais úmido, ficar comendo muita coisa que gera umidade dentro do sistema, tipo leite, que a princípio vai haver do leite saudável, tá? Vou avisando já. Aquilo não necessariamente vai fazer bem. Eu falei em termos de pita, vata e kapha. Então a gente tem vários padrões de funcionamento bioelétrico do sistema que precisam ser respeitados. Berinjela não é saudável para mim, mas pode ser para você. Saudável quero dizer no sentido de que se eu ficar comendo regularmente aquilo provavelmente vai perturbar o funcionamento fisiológico da minha digestão. Primeira frase chocante do dia, nem tudo que é saudável te faz bem. Segunda frase chocante do dia, nem tudo que é saudável te faz bem. Nem tudo que é saudável te faz bem. Junto de outra coisa que é saudável e que te faz bem. Juntos, combinados, vão te fazer bem. Por exemplo, na minha constituição, granola é uma coisa que me faz bem. Melancia é uma coisa que me faz bem. Agora, granola com melancia vai me fazer mal. Por que isso? Porque o Ayurveda entende que existem processos fisiológicos digestivos que não funcionam simultaneamente. Existem enzimas que são secretadas em determinadas condições e outras em outras. Então, o aspecto das combinações, por exemplo, ovo com queijo, pão com banana, tem uma lista aí. Se você quiser olhar isso na internet, você procura a palavra incompatibilidades. Aí você vai ver uma lista lá imensa, mas não dá muita bola para isso não. Só entenda que essas incompatibilidades é tudo que fica sendo mal digerido ao longo do tempo e porcalha a tua pele. Então, normalmente, quando uma pessoa tem alguma coisa na pele, não sabe de onde vem, vai no alergista, vai não sei o que, vai no endócrino, e ninguém sabe o que aquilo está acontecendo, é um gotejamento de contaminação consistente em baixa dose, mas depois de um tempo aquilo vira um balde de veneno dentro do teu sistema. Começa a transbordar na tua pele. Então, ponto 1. Nem tudo que é saudável te faz bem, por conta de vata, pita e kapha. Ponto 2. Nem tudo que é saudável te faz bem, junto de outra coisa que é saudável te faz bem, juntas vão te fazer bem. A questão das combinações. Eu peguei, no meu caso, 2 exemplos de coisas que são boas para pita, mas juntas vão me deixar com pum destruidor de batalhões. E o terceiro aspecto importante é, nem tudo que é saudável e te faz bem num determinado horário vai te fazer bem em outro. Por exemplo, se eu comer laranja lá por volta de 4, 5 da tarde, o efeito metabólico é completamente diferente de 10 da manhã. 4 da tarde ela provavelmente vai me fazer bem, 10 da manhã provavelmente ela vai me fazer mal. Porque 10 da manhã o meu sistema está acidificando. O meu sistema já é sensivelmente frágil à acidez. No momento onde o meu sistema já está perto do nível de estresse, de acidez, eu ponho mais ácido, aquilo explode a capacidade de carga. Mas no momento onde o meu sistema está precisando de acidez,
um pouco de acidez, mesmo que o meu sistema seja fresco em relação à acidez, aquilo naquele momento vai ser um tiro na água, não um tiro na cabeça. Ok? Entendeu esse ponto? Então, por exemplo, a história do comer chocolate no final da tarde, ou comer alguma coisa mais doce no final da tarde, via de regra vai fazer bem para todo mundo. Agora, comer uma coisa muito doce, muito pesada no início da manhã, provavelmente vai fazer mal para todo mundo. Eu não estou fazendo uma generalização, mas assim, é só para dizer que no horário CAFA, algumas coisas vão ser bem-vindas, no horário VATA, outras coisas vão ser bem-vindas. Então, a questão do quando a gente come também é importante, aquilo dali. Não é só a nossa constituição bioelétrica, energética, em termos de VATA, PITA e CAFA, que importa. Não é só as combinações, é questão do horário, do quando isso acontece, que a gente chama de KALA, Kala, que está relacionado ao fluxo do tempo, a esse biorritmo. Então, por exemplo, se você comer uma macarronada meio-dia, a chance daquilo te fazer mal é muito pior do que você comer às 8 da noite. Então, esses são aspectos básicos muito importantes para a gente falar de alimentação, como a gente vai falar a seguir. Além deles, tem aquele vídeo assim, bastante desafiador da ordem da alimentação Ayurveda, que fala sobre a questão do almoço, que é a principal refeição do dia, e por ser uma refeição mais complexa, precisa ser feito de uma maneira com mais cuidado, porque primeiro vem o que umedece, depois vem o que queima, e depois vem o que seca e absorve. Aí essas explicações estão lá naquele vídeo da ordem Ayurveda. Tem o do feijão sem pum, que é muito do como fazer para que toda leguminosa, tudo que é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, tofu, etc. e tal, você usa bastante cúrcuma, cominho, etc. e tal. Proteína é uma coisa para o Ayurveda que você só digere adequadamente com cúrcuma, açafrão da terra. Então, ovo, leite, carne, leguminosas, toda essa galera vai com bastante cúrcuma. A última coisa teórica antes da gente ir para a parte mais aplicada é: todo processo digestivo gasta capacidade digestiva. Então esse é um ponto muito importante. Toda a refeição na Ayurveda, a gente realimenta o Agni com um Agni encapsulado na forma de temperos. Folhas de pizza, orégano, alecrim, manjericão, tomilho, etc., que eu chamo ervas mediterrâneas. E as ervas indianas, que é cominho, cúrcuma, gengibre, semente de mostarda, noz moscada, cardamomo, cravo, canela, especiarias da Índia. A ideia é sempre assim, sempre que a gente vai botar uma tora na fogueira, a gente tem que botar perto dela uns galhos que vão pegar fogo mais fácil para gerar um calor suficiente para que aquela tora entrar num ponto de ignição onde ela vai gerar calor, certo? Então, na Ayurveda, sempre, tudo que você come tem estimulantes do Agni, para você no final da refeição estar leve, bem disposto, feliz, contente, sem peso no estômago ou qualquer coisa assim. Os estimulantes do Agni são essas especiarias? Isso, todas essas especiarias que a gente chama da Índia, elas são Agni de uma maneira densa. Tudo aquilo que você põe na boca, mastiga e esquenta, muito proporcionalmente, é Agni. Ok? E a gente precisa sempre alimentar o nosso Agni para que ele consiga digerir bem as coisas. De uma maneira mais bioquímica, esses elementos estimulam a secreção de ácidos digestivos. Certo? Eles estimulam o nosso corpo a produzir e secretar esses ácidos digestivos, que no Ayurveda a gente chama de alimentar o Agni, porque simplifica. E você consegue falar isso mostrando fora do corpo humano para uma criança de 5 anos, ela consegue entender a relação. Senão você pega uma tora, por mais que aquilo seja uma tora super de ótima qualidade, e põe ali no fogo, aquilo pode apagar o fogo. Certo? A comida, por mais saudável que seja, se ela não for preparada adequadamente com os temperos, etc. e tal, ela pode apagar a tua capacidade digestiva. Pum! Solar. E é por isso que tem esses temperos. Eu fiz uma série nova, está em inglês, que é Ayurvedic Cooking, que estou eu lá cozinhando, botando os temperos e tal, mas no dia a dia que serve bastante para isso. Ok? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!